O que você sempre quis saber. O que são as clínicas de transição? Elas representam uma solução para muitos problemas de muitas pessoas e famílias, mas que sequer têm ideia de como elas funcionam e como elas poderiam ajudar. Para a gente entender mais sobre isso, eu recebo hoje aqui o Dr. Frederico Berardo, que é fundador, diretor de Relações Institucionais da Rede Altana, marca pioneira na implantação do modelo de medicina de transição aqui no Brasil. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Dr. Frederico, muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo. Eu queria que você contasse para a gente o conceito da medicina de transição, para quem que ela se destina e quem pode ser beneficiado. Perfeito. Obrigado pelo convite, Fernando. Eu acho que é uma oportunidade interessante para a gente esclarecer essa questão das clínicas de transição, que é um setor na assistência à saúde aqui no Brasil relativamente novo, né? É um setor que começou por volta de 2006, 2007. A nossa clínica, que faz parte do grupo Premium Care, hoje se chama Rede Altana de Medicina de Transição, iniciou suas atividades em 2007 aqui no Brasil, e de lá para cá nós temos procurado expandir esse conceito, né, mostrando realmente, como você falou no início, a utilidade que a clínica de transição pode ter para determinados pacientes em geral, que estavam hospitalizados e que não precisam mais de toda aquela tecnologia, aquele aparato que um hospital fornece, mas ele precisa de um outro olhar, ele precisa de uma outra abordagem dentro do seu processo de recuperação. E que tipo de paciente assim vocês recebem na clínica? Só para a gente entender, né, e o tempo de duração de um tratamento. Eu estou entendendo o seguinte: o paciente vai para o hospital, aí de repente tem uma situação bem grave, né, um acidente vascular cerebral. Isso. Aí ele fica com algumas sequelas, mas chega um momento que ele pode receber alta para o domicílio. Mas ele pode, mas na verdade não tem aquela condição ainda física, orgânica e até mesmo de em casa ser recebido. É mais ou menos isso? Isso, mais ou menos isso. Eu diria assim, de uma maneira geral, nós recebemos 3 tipos de pacientes, né? Os pacientes em reabilitação, como esse que você citou, um paciente que teve um acidente vascular e precisa de um trabalho de reabilitação pós o acidente. O paciente em cuidados paliativos, que é aquele paciente em geral que tem uma doença crônica incurável e que ele precisa só de cuidados e de conforto no fim de vida. Aqui a gente está falando de câncer, isso, doenças em geral, o câncer é o que mais se relaciona aos cuidados paliativos, mas você pode pegar, por exemplo, doenças crônicas, como as demências, por exemplo, em estágio avançado. A melhor abordagem para esse paciente é uma abordagem de cuidados paliativos, né? E o terceiro tipo de paciente é aquele paciente que a gente chama de cuidados continuados, né? É um paciente que não tem uma expectativa de fim de vida próximo, mas que não tem capacidade de recuperação, ele precisa só de cuidados. Ele precisa de cuidados e muitas vezes cuidados complexos que você não consegue fazer no domicílio. Então, Frederico, algumas pessoas já sabem o que significa o conceito do home care, né? Que é a continuidade do tratamento dentro do conforto de casa, obviamente adaptando tudo. Sim. Aí entra o papel até da própria arquitetura, de mobiliária específica, de profissionais que fazem visitas periódicas, né? Agora, quando a gente fala de clínica de transição, o que eu quero entender é que é uma coisa melhor do que isso para o paciente, e isso representa um recorte na vida da pessoa, no qual ela vai estar sendo muito mais bem assistida. É mais ou menos isso? É isso. É melhor do que um home care? E bem menos instrumentado, porque não se precisa, como por exemplo um hospital regular. Exatamente, é uma situação intermediária entre o cuidado do hospital geral e o atendimento domiciliar, né? O paciente, como eu disse no início, ele não precisa mais de toda a tecnologia disponível num hospital, ele não precisa mais ir para nenhuma atividade cirúrgica, a movimentação diagnóstica dele já foi feita, ele já foi feito o diagnóstico, ele precisa de cuidados num outro nível. Só que ele está num estado de complexidade, vamos dizer assim, é um paciente que precisa de um suporte que no domicílio você não consegue dar. Por exemplo, é um paciente que precisa ter um médico 24 horas para caso ele tenha uma intercorrência, você não tem isso no domicílio. É um paciente que precisa de uma fisioterapia de 3 horas por dia, muitas vezes, você não consegue suprir isso no domicílio. Ele precisa de outros componentes da equipe multidisciplinar,
fonoterapia, terapia ocupacional, ou seja, ele precisa de um trabalho de equipe multidisciplinar que fica muito difícil você conseguir montar isso em casa com a intensidade e a frequência que ele precisa. Então, ele faz essa transição mesmo, por isso que nós chamamos de medicina de transição, né? Você tira um paciente que está estável no hospital, leva para uma clínica de transição, com essa intensidade toda que eu estou colocando de trabalho, aí o paciente evolui, melhora, aí sim ele tem condição de continuar o seu tratamento no domicílio, seja com um serviço de home care ou seja voltando para a sua vida normal e consultas de ambulatório nesse nível, entendeu? Agora, eu pensei aqui, um paciente hipotético, tá? Uma pessoa que sofreu um traumatismo raquimedular, quebrou o pescoço, teve uma lesão grave, ficou tetraplégico e, enfim, passou por cirurgia, começou o processo de reabilitação e está em casa com os cuidados possíveis. Nós sabemos que a reabilitação neurológica, junto com a fisiatria, muitas vezes precisa de uma intervenção um pouco mais ativa do que a gente consegue oferecer no ambiente domiciliar em home care. Nesse sentido, caberia aí uma clínica de transição para fazer esse papel de repente, internar esse paciente durante um período programado e intensificar esse processo terapêutico? Com certeza, isso é um trabalho que nós fazemos, né? Que o paciente, como você citou, um paciente que tem um déficit funcional importante, né? Ficou tetraplégico após um acidente, e ele chega um período do tratamento dele que ele precisa dar uma intensificada mesmo, né? Nesse nível de fisioterapia mais frequente, de terapia ocupacional, de uma avaliação fisiátrica, né? De um médico especialista em fisiatria com certa frequência. O recomendável é que esse paciente vá para uma clínica de transição, fique um tempo determinado, um tempo pré-determinado, 15 dias, 30 dias, faça essa evolução, né, melhore funcionalmente, ganhe capacidade funcional e aí ele volta a fazer o seu trabalho no domicílio. Como é um paciente muitas vezes crônico, né, Fernando, você citou um tetraplégico pós-acidente, é um paciente que é possível que periodicamente, dentro do acompanhamento dele, ele precise desses reforços, assim, vamos dizer, na terapia de reabilitação, né? Uma outra situação que me chamou a atenção, você falou de demência. Eu trabalho muito com um paciente na terceira idade que de repente tem hidrocefalia de pressão normal ou tem algum outro problema, como Alzheimer, demência frontotemporal e assim vai. E fica, né, aquele inconsciente coletivo do passado, o conceito do asilo, né? Um lugar que a pessoa fica, tem pessoas muito bem intencionadas, mas não é tão, não tem tanto recurso, né? Não tem tanto aparato profissional. Também caberia nessa situação? Caberia, se esse paciente, né, citando o seu exemplo aqui, um paciente com um portador de demência avançada, ele caberia ir para uma clínica se ele tiver alguma necessidade clínica um pouco mais mais intensa do que pudesse dar no domicílio. Citando um exemplo, né? Pega um demenciado em idade avançada e que já é uma demência de longa data, muitas vezes esse paciente, além de perder capacidade cognitiva, ele vai perdendo também funcionalidade. É um paciente que fica acamado, ele perde massa muscular, ele não consegue mais se movimentar, é um paciente que muitas vezes requer uma sonda para urinar, é um paciente que muitas vezes não consegue mais comer por boca, precisa de uma sonda para se alimentar, é um paciente que pela imobilidade muitas vezes faz as escaras, né, as chamadas escaras, as úlceras de pressão. Então esse é um paciente que já no domicílio fica muito complicado você cuidar, por conta dos dispositivos que ele precisa, que ele tem e o suporte que ele precisa. Então esse paciente sim é um candidato a uma clínica de transição sem dúvida nenhuma, que aí pode ser uma permanência temporária até ele estabilizar um pouco, se ele tem uma úlcera por pressão, fechar essa ferida para voltar para casa, ou então não, né? Ou então é um paciente que já não tem mais condição de ir para o domicílio e vai ter a sua finalização, os seus últimos dias numa clínica de transição. É interessante que com esses exemplos eu acho que a gente consegue passar para as pessoas uma noção do que, na verdade, muitas vezes elas nem imaginam que de fato existe. A gente sabe que com dados da neurociência, né, que assim, quando a pessoa ela está experimentando, vamos falar, uma situação terminal, né, a finitude mais de perto, ou então um processo de reabilitação que precisa ser intensificado, a presença da família e dos entes queridos é uma coisa que, além de dar significado para aquela situação, auxilia no processo terapêutico. Numa clínica de transição,
a família pode estar presente? Como é que funciona esse trânsito? Durante o período da internação, ela fica bloqueada de participar? Não, a família participa o tempo todo, né? A gente, inclusive, incentiva e estimula que a família esteja muito presente, né? Nas clínicas de transição, a gente não exige, de uma maneira formal, um cuidador presente, que muitas vezes é uma dificuldade para a família, até financeira, inclusive, de ter um cuidador, né, na casa. Mas a gente estimula muito com que a família seja participante, né? A gente faz muitas atividades, inclusive, né, com a família. A gente tem um serviço social bastante intenso que atua junto à família, exatamente em função disso que você colocou, né, Fernando? Essa proximidade da família nos momentos mais de fim de vida é muito importante, né? É a história da humanização, é a história de você estar suprindo um lado que é o lado afetivo, é o lado amoroso, que você só supre isso, você não supre com remédio, você não supre com terapia, você supre isso com o contato, né? Então, por isso que a gente fala que a gente consegue humanizar muito esse nosso atendimento por conta desse ambiente mais acolhedor. É um ambiente que, em determinados momentos, você olha, parece um hospital, porque, né, é um quarto com cama hospitalar, tem um balcão de enfermagem, mas você tem uma proximidade da família com a equipe e da família com o paciente que você não consegue isso no hospital. A gente não restringe visitas, a gente não tem horário de visita. Quer dizer, a pessoa quer ir lá 10 horas da noite, que é quando pode, está tudo bem, está liberado. A gente não restringe visita de pet, né? Interessante. Muitas vezes, né, tem o pet de estimação, exato, e que faz uma brutal diferença, né, Sim. na qualidade de vida das pessoas, né? Então, a gente não restringe o pet, a gente desenvolve atividades, a gente muitas vezes leva esses pacientes mais crônicos que têm alguma condição para passeios fora, evidentemente com todo o suporte, com todas as autorizações necessárias, né? Então, a gente se preocupa muito com esse lado do atendimento humanizado, né? Doutor Frederico, eu tenho certeza que esse programa está sendo muito esclarecedor para o público em geral que está assistindo a gente, mas para muitos colegas médicos também, porque a medicina da transição realmente ela vem preencher uma lacuna que ainda está presente. Onde que a gente pode encontrar a Rede Altana? Então, a Rede Altana hoje, Fernando, é constituída por 10 unidades. Como eu disse, nós começamos em 2007, fomos crescendo. Essas 10 unidades estão localizadas ainda no município de São Paulo. Dessas 10 unidades, nós temos uma unidade pediátrica, né, que atende crianças crônicas, crianças em geral com distúrbios neurológicos crônicos que precisam de um suporte no mesmo conceito que eu estava dizendo no início, né? No caso aí, crianças que não precisam de um atendimento hospitalar mais, mas que a família não consegue suportar em casa, que são crianças que demandam muitos serviços, que demandam dispositivos, então precisam ficar internados em clínicas de transição. Nós somos os únicos que temos uma clínica pediátrica no Brasil. E aí, fora da Rede Altana, fora do município de São Paulo, nós temos já clínicas no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Vitória do Espírito Santo, em Salvador, em Recife, em Brasília, mas ainda, né, Fernando, uma atuação ainda, eu diria, muito tímida, frente à necessidade que a gente tem hoje aqui no Brasil, né? Você veja, se eu contar todos esses leitos que eu estou dizendo para você dessas cidades, a gente chega em 2.700, 2.800 leitos. A Europa, hoje, tem por volta de 300 mil leitos. Os Estados Unidos, hoje, tem perto de 1 milhão de leitos de transição, de medicina de transição. Então, a gente está muito aquém ainda da necessidade do mercado de saúde brasileiro, né? Temos um espaço muito grande para crescer, para avançar, para poder oferecer isso para a população, que, como estávamos colocando no início aqui, né, é uma necessidade, é um ganho muito grande para o paciente ficar numa clínica de transição, seja porque vai ter uma reabilitação muito mais intensiva e muito mais produtiva, seja porque vai ter um cuidado de fim de vida mais acolhedor, mais perto da família. Doutor Frederico, muito obrigado pela sua participação, obrigado por compartilhar conosco todos esses conhecimentos que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está assistindo a gente aqui agora. Eu que agradeço, Fernando, o espaço, a oportunidade, e é uma luta nossa, né? De colocar, de divulgar o máximo possível esse trabalho que a gente está fazendo, que a gente acredita muito que pode trazer muito benefício para a população. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, a gente fica por aqui, deixe o seu comentário, escreva a sua dúvida, eu e o Dr. Frederico vamos olhar com carinho e responder todas as suas questões. Um beijo no coração e tenha uma ótima semana.